Em pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados, o deputado federal paranaense Felipe Barros, aliado do presidente Jair Bolsonaro, advertiu para a sanha totalitária de Lula e do PT, a qual, associada a atos inconstitucionais e tirânicos de Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE, estaria mergulhando o Brasil em uma ditadura análoga à venezuelana. Dessa maneira, Felipe Barros mostrou o imenso descompasso no tratamento dispensado a agentes políticos de esquerda que têm garantida sua liberdade de expressão, inclusive para mentir e praticar crimes, e da direita, que não tem qualquer liberdade para dizer a verdade. O congressista pontuou: falam em prender parlamentares, falam em prender o presidente Bolsonaro, falam em caçar deputados e deputadas que não se alinham aos objetivos políticos deles. Este é o modelo do Partido dos Trabalhadores, caçar os seus opositores. Atenção, povo brasileiro, nós podemos estar iniciando nesse momento aquilo que aconteceu na Venezuela, que é prisão de opositores, que é a utilização do judiciário para perseguir todos aqueles que não se alinham aos objetivos políticos do Partido dos Trabalhadores. Nessa toada, o parlamentar apontou como Alexandre de Moraes instrumentalizou uma polícia política particular no molde dos regimes totalitários presenciados pela humanidade ao longo do século XX. O ministro Alexandre de Moraes, que tem rasgado a Constituição Federal, que tem, sim, imposto um verdadeiro a este Congresso Nacional. Todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui percebe, porque nós conversamos nos corredores, a censura que está sendo imposta. O deputado apontou que, mesmo com a imunidade parlamentar garantida pela Constituição, muitos parlamentares têm receio de falar na tribuna da Câmara dos Deputados por medo daquilo que o Alexandre de Moraes poderá fazer nos seus inquéritos ilegais, inconstitucionais e abusivos que perduram por 2, 3, 4 anos, que ele não denuncia nem arquiva. Ele utiliza o inquérito como se fosse a própria penalização para crimes que não existem. Felipe Barros fez um apelo. É preciso, senhor presidente e deputados, que nós ponhamos um freio, que nós ajeitemos o nosso sistema constitucional. Não é possível que nós continuemos admitindo um ministro no Supremo Tribunal Federal que é um verdadeiro ditador, que tem uma Gestapo junto com ele para perseguir todos aqueles que eles querem. O deputado concluiu lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, antes das eleições, disse que prenderia quem cometesse fake news nas eleições, mas não tomou qualquer providência em relação ao deputado André Janones. Barros disse: todos aqui vão se lembrar daquela frase do Alexandre de Moraes dizendo: aqueles que cometerem fake news na eleição serão presos. No plenário, agora há pouco, nós vimos aqui o maior divulgador de fake news desta eleição, que é o deputado André Janones. Ele inventou mentiras, caluniou, inventou fatos. Alô, Alexandre de Moraes, cadê você? Ou a prisão que você anunciou só serve para quem é bolsonarista? No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outros. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares,
bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o apoio e o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, senhor presidente, colegas deputados, deputadas. É o meu primeiro discurso depois do resultado da eleição de primeiro turno, então quero, em primeiro lugar, agradecer os 249.507 paranaenses que depositaram em mim a sua confiança, o seu voto, e pode ter a certeza que permaneceremos no Congresso Nacional lutando pelo Paraná, lutando pelo Brasil. Mas eu não poderia deixar de fazer uso da palavra nos breves comunicados, senhor presidente, porque fiquei aqui sentado por alguns minutos, ouvindo a bancada do Partido dos Trabalhadores fazer uso da palavra. Falam em prender parlamentares, falam em prender o presidente Bolsonaro, falam em caçar deputados e deputadas que não se alinham aos objetivos políticos deles. Esse é o modelo do Partido dos Trabalhadores. É caçar os seus opositores. Atenção, povo brasileiro! Nós podemos estar iniciando, nesse momento, aquilo que aconteceu na Venezuela, que é prisão de opositores, que é utilização do judiciário para perseguir todos aqueles que não se alinham aos objetivos políticos do Partido dos Trabalhadores. Só que no Brasil, senhor presidente, nós temos um agravante. Nós temos a presença de um ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, que tem rasgado a Constituição Federal, que tem, ele sim, senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, imposto um verdadeiro AI-5 para esse Congresso Nacional. Porque todo mundo aqui sabe, porque nós conversamos nos corredores, todo mundo aqui percebe a censura que está sendo imposta, com muitos parlamentares, inclusive, tendo receio de subir à tribuna, a essa tribuna que é sagrada. Muitos parlamentares com receio de falar na tribuna da Câmara dos Deputados, com medo daquilo que o Alexandre de Moraes vai poder fazer nos seus inquéritos ilegais, inconstitucionais e abusivos. Inquéritos que perduram por 2, 3, 4 anos. Ele não denuncia nem arquiva. Ele utiliza o inquérito como se fosse a própria penalização para crimes que não existem. É preciso, senhor presidente e deputados, que a gente ponha um freio, que a gente reajeite o nosso sistema constitucional. Não é possível que a gente continue admitindo um ministro no Supremo Tribunal Federal que é um verdadeiro ditador, que tem uma Gestapo junto com ele para perseguir todos aqueles que eles querem. E aqui eu não poderia deixar de falar, para finalizar, presidente, peço mais 30 segundos. Todos aqui vão se recordar, meu amigo deputado eleito André Fernandes, todos aqui vão se lembrar daquela frase do Alexandre de Moraes dizendo: aqueles que cometerem fake news na eleição serão presos. No plenário agora há pouco nós vimos aqui o maior divulgador de fake news dessa eleição, que é o deputado André Janones. Ele que inventou mentiras, caluniou, inventou fatos. Alô, Alexandre de Moraes, cadê você? Ou a prisão que você anunciou só serve para quem é bolsonarista?
Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deputado Antônio Brito. Prometo ser breve, mas com todos os cuidados possíveis para tudo que for sair da minha boca e do meu pensamento não venha ser punição para mim hoje. E olha que, incumbido dessa missão de parlamentar pelo Estado do Rio Grande do Norte, sinto esse medo. Então vou falar especialmente para você que está atrás dessa câmera, para você jornalista, para você que está assistindo, para você que trabalha com isso. É uma prisão invisível, é uma prisão que aprisiona e sufoca a nossa fala. Um dia como hoje, esse dia especial, o Dia da Democracia, ela não tem ideologia e não tem lados. Para cada brasileiro que, enquanto precisa se manifestar dentro do seu pensamento, mesmo com os limites, a qual já foi dito, dentro do arcabouço de lei, não há limite maior do que a gente está assistindo hoje, imposto por um judiciário que cala, até mesmo hoje, parte da imprensa. Amanhã pode ser os senhores que estão me filmando agora, que estão fotografando agora. Essa ameaça precisa ser paralisada, precisa ser sanada, corrigida, e o único espaço democrático, constitucional, onde há uma previsão, se chama Senado Federal. Entrei com essa esperança e acredito que com essa nova legislatura, com essa mudança parlamentar que vem, a gente consiga devolver esse equilíbrio, essa harmonia para o povo brasileiro. Que a gente consiga viver sem ter esse sufoco na voz de expressar um pensamento, de expressar um sentimento, de expressar uma ideia. Que essas ideias não fiquem tão abafadas e que não passem para as atitudes, para as ações violentas, que possivelmente possa isso acontecer quando as pessoas se vivem enclausuladas. Não dá para viver no sistema hoje democrático, a qual se divide em duas ideologias, a qual proíbe uma ou da outra de se manifestar. E no meio delas todas estão eu, você jornalista, você cidadão, todas as pessoas que precisam e sentem falta de falar livremente o que pensa e o que sente. Então vamos viver com alívio de uma liberdade definitivamente praticável nesse país. Que a gente coloque um ponto final e um equilíbrio entre os poderes e justamente que se aplique o que deveria ser constitucional. Obrigado.